Pessoal, continuando então os vídeos, né? Produtos notáveis. A gente já viu o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, certo? Vamos lá. O que a gente vai ver agora também é um produto notável, muito utilizado, que se chama produto da soma pela diferença, tá bom? E esse conteúdo, gente, ele é muito pedido em concursos públicos, em escolas militares, colégios técnicos, enfim, ele é muito pedido, tá? Vamos prestar bastante atenção. Isso aqui vai ter que lembrar um pouquinho sobre raiz quadrada, né? De potenciação. Então vamos lá, mas é bem tranquilo, né? Se prestar bastante atenção. Vamos lá então. Então, produto da soma pela diferença. Então aqui, gente, ó, eu tenho o produto, né? Eu tenho esses dois parênteses aqui, estão grudadinhos, e quando não tem nada aqui no meio, quer dizer que está multiplicando. Então, é A mais B que multiplica A menos B. Gente, produto da soma pela diferença. É muito simples, gente. Eu vou fazer a maneira prática aqui e depois eu vou fazer da maneira um pouco mais longa, tá? Então, quando você perceber que tem um produto da soma pela diferença, ou seja, gente, dois termos que estão somando entre parênteses e esses mesmos termos estão subtraindo dentro dos parênteses e entre eles estão multiplicando, você vai fazer isso aqui, ó, você vai pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, simplesmente isso. É lógico que se for um número você vai calcular, menos, pega o segundo termo e também eleva ao quadrado. Então, ó, eu peguei o primeiro termo, elevei ao quadrado, e peguei o segundo termo e também elevei ao quadrado. No caso aqui, gente, é letra, então não tem como calcular, fica assim, ó. Então, a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença, tá, gente? Então, tranquilo? Então, agora eu vou fazer, gente, esse aqui, o mesmo, só que eu vou fazer pelo método longo, tá bom? Então, como assim, professor, método longo? Eu vou distribuir, né? Como a gente já conhece essa maneira de distribuir, o A vai multiplicar com esse A aqui, com o primeiro termo. Depois, o A vai multiplicar com o segundo termo, certo? E depois, o B vai multiplicar esse aqui. E depois o B vai multiplicar esse aqui também. Tá bom? Aí. Então tá. Agora, gente, eu vou fazer o distributivo. Então entra a regrinha de sinais, números, né, que são letras que são diferentes, estão multiplicando. O que vai acontecer? Vai juntar as letras. Letras que são iguais estão multiplicando, a gente copia a letra e soma os expoentes, tá bom? Olha só então. O A vezes A, gente, vai dar A ao quadrado, já distribuindo na primeira aqui, né? A vezes A ao quadrado. Tranquilo? Agora eu vou fazer a regra de sinais, ó, mais com menos dá menos. A vezes B, AB. Então as letras são diferentes, quando a gente multiplica, a gente vai deixar elas juntinhas. Aqui está multiplicando. AB é a mesma coisa que A vezes B. Agora eu vou fazer com B, gente, ó. Mais com mais dá mais. B vezes A, BA, ou então AB, tá, gente? Tanto faz. Porque estão multiplicando BA ou AB. Vou por AB que fica mais fácil de entender. AB, certo? Agora, gente, mais com menos dá menos. A maioria dos alunos, gente, erra nesse último aqui, ó. Eles esquecem de fazer esse sinal, ó. Mais com menos dá menos. B vezes B. Então, gente, você está multiplicando B elevado a 1 vezes B elevado a 1, B elevado a 2. Copia a letrinha e soma os expoentes, certo? B elevado a 2. Agora, a gente vai verificar quais termos que são semelhantes e a gente vai simplificar, né, gente? No caso aqui, ó, esses dois, quando é produto da soma pela diferença, esses dois, gente, vão cancelar. Olha lá, menos AB mais AB vai cancelar. Quem que sobrou, então, no final das contas?
sobrou a ao quadrado, menos b ao quadrado, certo? Aí, tá aí. Então, isso aqui, gente, que a solução é a diferença de dois quadrados. Então, eu já posso que afirmar, gente, que isso aqui, a diferença de dois quadrados, é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença deles, sem o quadrado, certo? Vamos lá, fazer o próximo exemplo. X mais y que multiplica x menos y. Vamos lá, produto da soma pela diferença. Então, ó, método prático. Pega o primeiro termo e leva ao quadrado. Menos. Pega o segundo termo aqui e eleva ao quadrado. É muito fácil pelo método prático, gente. Mas tudo isso, pessoal, tem que estudar, tem que fazer exercício, porque vai chegar uma hora que vai misturar todos os conceitos, todas as regras, certo? Então tem que estudar, não tem como fugir. E é muito fácil você estudar, né? Então tá. O método prático tá aí. Agora a gente vai fazer pelo método longo, né? Dessa vez, gente, eu não vou fazer aquele arco não, tá bom? Eu já fiz aqui em cima, então você já sabe que a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, ó, vai ficar desse jeito. X vezes x, x ao quadrado, né? Distribuindo já, gente. X vezes x, x ao quadrado, certo? Lá, mais com menos dá menos. X vezes y, xy. As letras são diferentes, só grudar as letrinhas. Tá multiplicando. Agora que eu vou fazer com o segundo, eu já fiz o primeiro com os dois, eu vou fazer o segundo. Mais com mais dá mais. X vezes y, ou y vezes x, xy, ou y ou x. Vou colocar xy. E aqui, mais com menos dá menos. Y vezes y, y ao quadrado. Gente, olha só, não precisa fazer as duas maneiras. Eu estou usando o método prático aqui. Se você quisesse fazer pelo método prático, aqui já acabou, tá? Você não precisa fazer esses dois, não. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Esse daqui eu posso operar entre eles, ó. Menos xy com mais xy vai cancelar. Então, quando é produto da soma pela diferença, esses termos do meio, gente, se você fizer a conta certa, tudo vai cancelar. Então, quem sobrou? X ao quadrado menos y ao quadrado. É muito tranquilo, gente. Y ao quadrado, tá bom? Próximo exemplo. Agora, o único detalhe nesse exemplo aqui, gente, é que o primeiro termo não é apenas uma letrinha. O primeiro termo ali são duas letrinhas, né? Mas é a mesma coisa, vai ser o quadrado de quem? De 2a. E depois é o quadrado de quem? Do 5, certo? Então, vem aqui, ó, método prático. Produto da soma pela diferença. Vai pegar o primeiro termo, que é o 2a, vai levar ao quadrado. Ó. 2a e eleva ao quadrado. Só que eu tenho que colocar parênteses, tá, gente? Porque se você coloca o quadrado ali no 2, você só está elevando o a. Aliás, se você coloca o quadrado no a, você só vai estar elevando o a. Então, ó, peguei o primeiro termo, ele veio ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. No caso, que é número, a gente vai calcular. Tá? Agora, gente, ele não é difícil, ele é um pouquinho mais demorado só. Gente, 2a ao quadrado. 2 vezes a. Aqui, gente, é uma potência de produto. Como que a gente faz potência de produto? A gente eleva essa base ao expoente e essa base também ao expoente. Então, fica
2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 4. A, aqui é o expoente 1, A ao quadrado também. Então, 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5 é 25. Certo? Vou fazer aqui, ó, o 2A vai multiplicar o 2A. O que que a gente faz? Faz um número primeiro, ó. Olha como que é tranquilo, ó. 2 vezes 2 é 4. A vezes A ao quadrado. Esse A não ficou legal, não. Ficou parecendo 9, né? Vou tirar a perninha dele aqui. Olha lá. 4A ao quadrado, né? Agora eu vou distribuir com o próximo. Ó. 2A faz regra em sinais, ó, mais com menos dá menos. 2A vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2A. 5 vezes 2A dá 10A. Né? Faz a continha com o número e a letrinha acompanha. A, certo? Agora, gente, eu vou fazer aqui o segundo termo aqui do primeiro parênteses. Então, vai ficar regra em sinais, ó, mais com mais dá mais. 5 vezes 2A, 10A. E agora, por último, mais com menos dá menos. 5 vezes 5, 25. Dá uma verificada agora. Tem termos para cancelar, né? Tem termos para cancelar, então a gente cancela. 10A menos 10A cancela aqui, ó. Ficou 0. Então nem precisa colocar ele. Então quem sobrou? 4A ao quadrado. Menos 25. Olha lá, certo? Então, gente, os produtos notáveis você tem que ter bastante concentração para poder fazer. Regra de sinais, tudo que foi aprendido lá no sétimo, sexto, sétimo ano, potência foi aprendido no sexto ano, regra de sinais no sétimo ano, então tudo é usado na matemática, tá? Vamos fazer aqui o próximo pelo método curto, ó. 1 mais m que multiplica 1 menos m. O método curto é bem tranquilo, ó. Vou fazer esse aqui de verde agora. Olha lá. Produto da soma pela diferença. Método prático. Ó, pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Menos o segundo termo ao quadrado. Já está aí, gente. Fica a dica para você que quer fazer pelo método longo, pelo método curto, tá bom? Importante é treinar. Então, vai lá. Fazer pelo método longo, né? Mais com mais dá mais. 1 vezes 1. 1 ao quadrado que é 1. 1 vezes 1 é 1. Mais com menos dá menos. 1 vezes m, 1m, que é m. Certo? 1 vezes m é m. Agora eu vou fazer aqui o segundo termo. Ó. Mais com mais dá mais. M vezes 1, 1m. M. Agora mais com menos dá menos. M vezes m, m ao quadrado. Certo? Vamos cancelar. Aqui, ó, menos 1m com mais 1m, cancela.
De novo, quem vai sobrar vai ser 1 menos m ao quadrado. Gente, repara nesse aqui, ó. Aconteceu. Repara nisso aqui, que 1 menos m ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado menos m ao quadrado, tá? Porque o 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1, tá bom? Então, ó, toma cuidado, hein? Justamente é uma das questões aqui que o pessoal costuma pedir. Ele coloca 1 menos m ao quadrado, aí você tem que lembrar que 1 você pode colocar como 1 ao quadrado. Aí, gente, fica o quê? Fica uma diferença de 2 quadrados que você vem e transforma nisso para poder simplificar. Tá bom? Pessoal, agora a gente vai fazer esse produto notável, a gente vai fazer o contrário, certo? Gente, é bem tranquilo, tem que lembrar de raiz quadrada de alguns números, mas é muito tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui, gente, esse primeiro, p ao quadrado menos q ao quadrado. Se você notar que é a diferença de 2 quadrados, como que você vai fazer para isso aqui se tornar, né, aquele anterior, produto da soma pela diferença? Então, se você percebeu que é diferença de 2 quadrados, olha como que é simples. Você vai pegar esses termos sem o quadrado, olha como que é tranquilo. Ou seja, vai extrair raiz quadrada desse, vai pegar os termos, raiz quadrada deles, vai somar e depois vai subtrair e colocar entre parênteses. Olha como que é tranquilo, ó. Pega ele sem o quadrado, vai somar e depois vai subtrair. Só isso. É lógico que aí, gente, eu estou fazendo com letras, mas com números também é bem tranquilo. Ó. Aqui. Ó, essa aqui é a letrinha aqui, hein? Não é 9 não. Olha lá, pronto, acabou. Então, a diferença de 2 quadrados a gente transformou em produto da soma pela diferença. Gente, é essa passagem aqui que vai ser exigido de vocês algumas provas, entendeu? Isso aqui, vocês têm que lembrar que é isso. Porque se você pegar isso aqui, ó, produto da soma pela diferença, fizer a distributiva, você vai chegar nesse. Agora, se derem esse para você e quiser que você saiba que é isso aqui, aí vai do estudo do aluno, tá bom? Então vamos para o próximo aqui, o próximo já tem um número. Vou fazer de outra cor. Olha só, a ao quadrado menos 16. Aí você deve pensar assim, professor, mas esse aqui é a ao quadrado menos 16. Só que você tem que lembrar o seguinte, gente, que o a está ao quadrado, beleza, dá para fazer. E o 14? O 14 não, é 16. O 16, gente, é um quadrado perfeito. E mesmo se não fosse, gente, dá para transformar. É só você tirar a raiz quadrada desse, tirar a raiz quadrada desse. Mas vamos transformar aqui para você ter a visão. Ó. O 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Certo? Então, eu forcei aí, usando as regras da matemática, é claro, eu forcei isso aqui e fica uma diferença de 2 quadrados. Então, ó, não fiz nada demais, eu só transformei o 16 em 4 ao quadrado. Com isso, gente, eu tenho a diferença de 2 quadrados, e aí eu volto nesse esqueminha de cima aqui, ó. Pego os números sem os quadrados, olha só, somo e depois subtraio. É muito tranquilo. Ah, somei. Entre parênteses, tá, gente? Não pode esquecer. E agora eu vou subtrair. Aí, certo? Então, vamos para o próximo.
Pessoal, esse próximo aí é o mesmo esquema, vocês vão ver como que é fácil, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, reveja o vídeo, pergunte lá no campo de dúvidas, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui m² menos 9. Para transformar em produto da soma pela diferença, os dois termos têm que estar elevado ao quadrado. Só que eu já sei que esse 9 aqui, ó, eu já fiz aqui em cima, eu transformei 16 em 4 ao quadrado. Esse 9, eu sei que o 9 é o quadrado perfeito, gente. Está aí a importância, eu vou fazer de outra cor. Está aí a importância da potenciação, né? Então, o m² eu vou copiar. E aqui, o 9, o que eu vou fazer? Menos, né? Menos. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, certo, gente? 3 ao quadrado. Então, isso é igual. Olha lá, eu já tenho a diferença de 2 quadrados. Pronto, está no esqueminha para transformar em produto da soma pela diferença. O que eu faço, então? Vou pegar os termos, somo e depois subtraio. M mais 3... E esse parênteses ficou horrível. M mais 3 que multiplica M menos 3. E aí acabou. Aí, gente, ó. Não é tranquilo? E esse 1 aqui, ó. Pessoal, esse aqui é o esquema que eu falei para vocês, ó. O 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, eu posso colocar isso aqui, ó. Já vou até colocar aqui, ó, aqui mesmo, ó. Vou aproveitar, ó. Então, x ao quadrado menos 1, gente, é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado, ó. Já vou aproveitar. Eu vou até colocar em preto para ficar legalzinho. Olha só. Então, quando aparecer isso aqui, vocês podem considerar isso como isso aqui, ó. Certo? Então, com isso, já tenho a diferença de 2 quadrados. Isso só acontece com 1, tá, gente? Toma cuidado. Então, eu vou fazer, já é a diferença de 2 quadrados. Prego o primeiro termo, vou somar com o segundo. Coloco entre parênteses. E depois vou subtraí-los. Tá bom, gente? Então é isso. Produtos notáveis, produto da soma pela diferença, certo? Que a gente também aprendeu que a diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, tanto faz você saber esses dois, tá, gente? Mas eu vou alertar vocês. O que mais é pedido em provas é isso aqui, ó. Quando eles dão a diferença de 2 quadrados, e você tem que lembrar que a diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença, tá? Depois a gente vai fazer mais exercícios com questões um pouquinho mais trabalhosas. Mas isso aqui é ferramenta fundamental para poder resolver, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente.